aqui. Muitas pessoas receberam Conversando com Deus a semana passada e agradeceram pela palavra, e eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu creio que o Senhor está falando com muitas pessoas por meio do nosso Conversando com Deus aqui. E o Conversando com Deus dessa semana vai continuar na mesma temática da semana passada, que é sobre fé. E em Hebreus 11:1 diz que fé é a convicção daquilo que a gente não está vendo, é você esperar e crer naquilo que você não está vendo. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho fé. Eu acredito que eu e você muitas vezes na nossa vida a gente falou que tem fé, que as pessoas que estão ao nosso redor falam, não, eu tenho fé. Mas será que no momento de vivenciar essa fé nós estamos exercendo mesmo a fé que o Senhor deseja que nós exerçamos? Vivenciar a fé muitas vezes não é fácil, mas o Senhor neste dia, Ele quer falar conosco alguns sintomas que nós podemos apresentar da nossa fé estar sendo envelhecida. E o Senhor me levou lá em Gênesis, quando fala o momento que o Senhor está tendo um contato com Abraão, falando sobre a promessa que Ele tem para Abraão. E aí o que acontece? O Senhor fala da promessa, e qual é a reação de Abraão? Abraão creu, ficou super feliz e falou, ok Deus, eu tô crendo, eu vou esperar. Não, só que não. Ele falou assim para Deus, Deus, presta atenção, o Senhor não tá entendendo nada. Eu não tenho filho, o único que eu tenho como herdeiro é o meu servo aqui, Damasceno. Quantas vezes eu e você ouvimos Deus falar que tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas o nosso comportamento fala assim, não, Deus, você não está entendendo. E ainda vai querer explicar para Deus. A gente tem um posicionamento de questionar a Deus. Esse questionamento, a nossa falta de fé, o posicionamento de não crer a Deus é um dos sintomas de envelhecimento de fé. A gente não vê Deus, a gente não escuta Deus, a gente não sente Deus. Isso são sintomas de envelhecimento de fé. Aí se nós irmos um pouquinho adiante nessa passagem bíblica, a gente vê a figura de Saraí. Quando Saraí fica sabendo da promessa, o que ela faz? Ela chama a serva dela e fala pro marido dela coabitar para ter um filho. E qual é o posicionamento dela? Eu vou ficar felizinha só com a minha serva ter um filhozinho, né? É dela, mas eu vou ficar feliz. Mas aí ela o quê? Ela acaba se sentindo desprezada. Nós, muitas vezes, estamos na posição de lamber migalhas que está no chão. Ao invés daquele que está sentado à mesa e está cortando pãozinho francês e comendo com manteiga, peito de peru, com geleia, queijo, presunto e tudo mais que você gostar, em vez de a gente estar nessa posição, a gente está comendo migalha, ou seja, ficando felizinho pela felicidade dos outros, ficando felizinho com coisas que não são nossas, ficando feliz. A gente tem que ficar feliz com a felicidade do outro, sim, mas Deus tem a tua porção. E a gente não tem que se contentar com medíocre. Deus quer tirar nós do estado de mediocridade. O Senhor quer elevar a tua fé ao ponto que você possa crer que Ele possa fazer algo para você, especificamente para você, e que você não precise ficar dando jeitinhos para viver a promessa de Deus. Um outro sintoma de envelhecimento de fé é querer dar jeitinho, é querer tomar um caminho secundário, sabe? Que acha que é mais fácil, ao invés de enfrentar e viver e crer naquilo que Deus tem. É mais fácil nós criarmos caminhos secundários, né, para viver uma vida medíocre, do que crer naquilo que Deus tem para nossa vida e ficar esperando. Só que Deus não quer, Deus não se agrada. Você quer continuar vivendo uma vida de migalha, de mediocridade, mas Deus não quer. Uma outra posição de enfraquecimento, de fé envelhecida, é que você acaba escutando os conselhos das outras pessoas, como Saraí fez. Ela foi e deu um conselho pro marido dela coabitar e ter um filho, e ele escutou. E aí o que deu? Não deu coisa boa, né? Isso reflete até nos dias de hoje. Muitas coisas que nós escutamos outras pessoas falarem pra gente, e a gente fez e assumiu esse papel, e a gente cumpriu um conselho que não era de Deus pra nossa vida, pode estar refletindo na minha vida e na sua vida até hoje. A
palavra de Deus diz que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então Deus não quer que nós escutemos conselhinhos que não são do Senhor. Ele quer que você se encha da palavra dele, que você caminhe com pessoas de Deus, que você esteja no lugar onde Deus quer que você esteja e que a palavra de Deus seja dita. Aí sim você vai estar renovando a tua fé a cada dia. Uma pessoa que tem esse posicionamento de questionar Deus, de não crer, que fica cego, surdo, não escuta Deus, de não obedecer a Deus, de fazer coisas da carne e não do Espírito, de dar conselhos que não são de Deus, de ouvir conselhos que não são de Deus, de dar um jeitinho e tudo, são sintomas de fé enfraquecida. Só que o Senhor, hoje, Ele quer nos encher com uma fé tamanha que nós possamos ter um posicionamento onde posteriormente Abraão teve. Tanto que depois ele foi chamado de pai da fé. Por quê? Ele creu e ele esperou contra a esperança. Ou seja, aquilo que é impossível. O que é impossível na tua vida, mas que Deus falou que vai fazer. Porque Deus começou com uma palavra nessa passagem bíblica dizendo que para Abraão que ele tinha uma promessa. E ele reafirma nesse mesmo capítulo essa promessa. O tempo pode passar na minha vida, na sua vida. Nós podemos envelhecer, mas a palavra de Deus e a promessa não envelhece na minha vida, na sua vida. Ela permanece. O nosso Deus, ele não é filho do homem, não é homem para se arrepender e nem homem para que minta. Não, ele zela pela palavra dele e ele é fiel. Aquilo que ele falou vai acontecer, mas ele precisa que haja um despertar na minha vida e na tua vida. Ele quer me abençoar e te abençoar. E nós crermos contra a esperança é algo muito tremendo. Nós esperarmos contra a esperança é algo muito tremendo. Sabe o que quer dizer isso? É que Abraão não podia ter filho. A esposa, 90 anos, ele com 100, como é que vai gerar um filho? É impossível. E é nesse momento que o Senhor quer. Ele quer fazer aquilo que é impossível na minha vida e na sua vida. Isso é esperar contra a esperança. É crer contra tudo que está dizendo não para a tua vida. Aquilo que você acha que passou, que não vai mais acontecer. O Senhor fala, vai acontecer sim, porque eu quero, porque é a minha palavra, eu zelo pela minha palavra. Josué, ele teve uma incumbência de fazer aquele povo atravessar. Ele creu na terra que mana leite e mel. Só que tinha um rio para passar, tinha uma muralha, tinha inimigos, tinha gigante. Isso é crer contra a esperança. Mesmo que tudo está parecendo o contrário, continua crendo. José foi um cara incrível. Ele foi vendido, humilhado, machucado, ele foi preso, escravizado e mesmo assim ele continuou crendo contra a esperança. Ele tinha uma palavra de Deus que ele ia ser um líder e ele creu contra a esperança e ele foi simplesmente o governador da potência que existia na época do Egito. E quando